Bom dia, amigos. Estamos aqui em meio à natureza, nessa manhã linda, para realizar o vídeo dessa semana, a mensagem dessa semana. Selecionamos uma página do livro Pensamento e Vida, escrito pelo benfeitor Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, publicado pela FEB. A lição que selecionamos para a manhã de hoje foi a lição número 22, que fala da culpa. Muitos de nós trazemos isto em nossa alma, ainda os reflexos de nossas condutas, de nossas escolhas, de nossas ações, não apenas dessa reencarnação, mas também de experiências reencarnatórias anteriores. Todas as vezes que nós incorremos em condutas que violam a lei divina, e aí é preciso entender que a lei divina ela não está num livro, num templo, numa igreja, ela não está numa prateleira nem numa biblioteca, muito embora possa estar expressa através de textos, de poemas e contos de histórias. A lei divina está essencialmente em nossas artérias espirituais, porque somos filhos de Deus. Então, quando violamos o código ético da divindade, quando incorremos em condutas que desrespeitam as leis de amor, nós entramos em estado de sofrimento. Deveremos, então, praticar, nos conduzir nas novas experiências reencarnatórias da nossa vida, na direção de reparar, de realinhar, de reajustar aquilo que violamos com nossa conduta. Então essa mensagem, ela de alguma maneira ela reflete sobre a culpa. A culpa é um sentimento, não é uma emoção, é um sentimento. É quando nós acolhemos dentro do nosso coração uma espécie de mágoa profunda sobre nós mesmos. Nós podemos nem ter consciência, a memória exata dos fatos que nos levaram àquela situação. Mas nós entramos em sofrimento porque nós sabemos, nosso âmago, que estamos desalinhados às leis divinas. Então, dessa maneira, esse texto ele procura fazer uma reflexão sobre esse sentimento tão difícil que nos adoece, que provoca transtornos, tanto físicos quanto psicológicos. Diz o benfeitor Emmanuel: quando fugimos ao dever, precipitamo-nos num sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento incessante, fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências. Então nós ficamos com um tônus vibratório, pesaroso, amargurado pela memória traumática da culpa, a memória dos atos do passado, que mesmo que não estejamos lembrando agora, repercute, mesmo que sejam de vidas passadas, entende? Projetando as energias dilacerantes, continua Emmanuel, de nosso próprio desgosto, nosso próprio autodesgosto, ante a culpa que adquirimos,
quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior. É o que nós chamamos de ruminação. Ficamos ruminando pensamentos automáticos, autodepreciativos, de baixa autoestima, de desestímulo, de desesperança, que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossos equívocos, de nossa defecção do passado, atorvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias. Então, o que é que o benfeitor está dizendo aqui? É que, imersos nesse lodo, nessa superfície de pesar, de culpa, nós entramos em sintonia psíquica com outras mentes que estão nesse mesmo tônus vibratório. E começamos a assimilar correntes mentais, essas indisposições alheias, vão aproximando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta, desânimo, angústia, desespero, que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos. E dessa forma, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento, de isolamento, ou famintos de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação doentia, virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É dessa maneira que nós vemos pessoas que têm tudo para ser felizes, que estão dentro de um ambiente, num contexto onde é amado, está tudo bem, tem o que comer, tem possibilidades sociais e expansão de forma amorosa de sua própria alma, mas está sempre nesse pasto pestilento dos próprios conflitos internos. É como naqueles desenhos animados antigos, aquela nuvenzinha escura andando em cima dos personagens. E aí continua Emmanuel. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. E aí podemos adoecer tanto fisicamente quanto psiquicamente. Nós podemos dizer que na diagnose da depressão, do transtorno depressivo, está incluído esse sentimento de culpa. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhes são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo da alma que corresponde ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda a deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultados atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda por isso mesmo humildade, uma humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. E se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. O que quer dizer, Emmanuel? Se nos equivocamos, se erramos, imediatamente comecemos a construir a força necessária a reparação dos nossos erros. Para isso precisaremos beber na fonte da humildade, na água límpida da humildade, porque só a humildade é capaz de forrar o nosso espírito da força necessária para passar para as provas do reajustamento. É por essa razão, diz Emmanuel, que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles.
ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Que mensagem maravilhosa, não é, meus amigos? Não devemos perder as oportunidades. Oportunidade de amar, oportunidade de perdoar, mesmo que essa oportunidade fira o nosso orgulho. É muito melhor ferir esse orgulho velho, arraigado, e abrir espaços afetivos para o amor, para a paz, para recomeçar, do que carregar o peso mórbido da culpa, que nos puxa para baixo e nos adoece. Um abraço grande e boa semana.